Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 7 de outubro de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje no programa você concorre ao CD Maravilhosa Graça do Geraldo Guimarães. Tem também um DVD Na Estrada da Aline Barros de presente para você, que liga 2461-0093 a partir de agora e participa aqui no nosso Debate 93 de hoje, concorrendo aqui ao CD Maravilhosa Graça e o DVD Na Estrada. Tá no Facebook da 93? Facebook da 93 FM. Então pra você concorre hoje ao Levanta a Tua Voz do William Nascimento. William Nascimento, Levanta a Tua Voz, de presente pra quem está participando comigo hoje no Facebook da 93 FM. Tem uma foto minha ao lado do nosso queridíssimo Jair Cardoso, nosso índio. O índio que sabe mexer em todos os equipamentos eletrônicos que você pode imaginar. É impressionante a capacidade que o nosso índio Jair Cardoso tem. A nossa cota indígena já está preenchida pelo nosso índio Jair Cardoso. Tá na foto, você vai ver. Já conhece não? Vai no Face. Isso, dá um pulinho no Face, dá uma olhadinha lá. Vai ver que índio sensacional. Isso é nota 10,5. Isso é figuraça maravilhosa. Você sabe que nós já chegamos na... Estação da rádio que conquistou meu coração. Semana passada foi a semana romântica. Olha, o sexta-feira foi um chororô aqui, pelo amor de Deus, uma coisa linda. O marido tá no Haiti, rapaz, tá lá militar no Haiti, mandou um e-mail pedindo pra gente homenagear a esposa dele que tá aqui e assim, sabe aquelas coisas que Deus faz? O dia da nossa homenagem era o dia do aniversário dela. Aí, olha, a menina chorou, a menina cantou, foi lindo e canta bem, hein? Canta bem, pode entrar pro cash aqui, canta muito bem, a menina foi muito bem, recebeu aqui as nossas homenagens, depois ele já nos mandou um e-mail, tadinho, você imagina o sufoco desse camarada longe e passando por isso tudo, agradecendo aqui o carinho de todos nós, a Marcela depois vai ler, mas meu querido, pra gente é um privilégio muito grande. E essa semana é a semana do filho. Atenção, o filho ou da filha, certo? Você poderá homenagear o seu filho ou a sua filha de uma maneira especial. Todo mundo tem uma relação especial com o filho, com a filha, mas você de repente tem uma história diferente, especial, e você quer participar dessa semana especial. Então você vai mandar para debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br e vai contar, vai justificar o que é que seu filho ou a sua filha merecem aí, ou merece uma homenagem dessa. A homenagem é feita aqui no ar, eu vou ler esse e-mail e também o filho ou a filha, eles vão receber um buquê, lindo buquê de flores em seu nome, encaminhado pela 93 FM. A 93 FM manda, paga, cobre todas as despesas, mas o nome que vai lá é o seu. A história que está sendo escrita é a sua e nós somos apenas meio para abençoar a sua vida. Debate@radio93.com.br. É a semana da primavera e essa é a semana do filho. E hoje, minha gente, a partir de hoje, já está no ar o nosso site debate93.com.br. debate93.com.br. Nós já vamos ter aí o debate. Conta ali, Marcela, vai lá pro microfone. Conta no microfone. Conta aí, vamos lá. Bom dia, JR. Bom dia, Marcela Bastos. Então, a partir de hoje, nós já temos aí, você já pode acessar o arquivo de 4 meses de Debate 93, tá na rede. Beleza, você hein? pode compartilhar,
compartilhar no seu Facebook, mandar pra alguém, enfim, nas suas redes sociais. Hoje você já multiplica o Debate 93, que deixa de ser só às 11 horas da manhã e agora passa a ser o dia inteiro. A hora que você quiser. Sensacional. Então, debate93.com.br já está no ar o nosso novo site. Nesse site, os programas do Debate 93 disponíveis para você ouvir e compartilhar. Tem uma amiga minha que precisava ouvir o debate. Aquela minha tia que mora não sei aonde. Todo mundo tem uma história assim, não tem? Então agora o seu problema foi resolvido. É a 93 FM, é o Debate 93 na rede com você, ouvinte amado. Eu curto essa estação da rádio que conquistou meu coração. Ouvinte dizendo: muitas coisas aconteceram no meu passado e eu me sinto presa pelo medo. E sou assim, incapaz de prosseguir. É como se eu estivesse presa por cadeias invisíveis que me paralisam. Sei que preciso olhar para frente, mas a verdade é que não é fácil deixar o passado. O que fazer quando o passado produz medos que assombram o presente e comprometem o futuro? É possível usar o passado de maneira saudável, mesmo que ele não traga boas lembranças? O que o apóstolo Paulo quis dizer em Filipenses 3:13, quando afirmou: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Qual a sua opinião sobre esse assunto, hein? Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bem, pastor Paulo Albuquerque, da Igreja Batista Memorial em Duque de Caxias. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Ô, pastor Paulo, o senhor destacou a frase inicial, a segunda frase, e eu me sinto presa pelo medo. Seu foco foi medo aqui, não é? É isso mesmo, pastor Paulo? Somente. Bom dia, JR. Bom dia, Paulo. Bom prazer dia, recebê-lo. companheiros da mesa. Bom dia aos ouvintes. Não somente o medo, mas eu sublinhei exatamente a frase que diz medo e incapaz. Medo é normal, faz parte do nosso repertório de emoções, de sentimentos. Nós precisamos do medo, senão a gente, na medida exata, ele é saudável. Porém, o medo, quando ele é patológico, ele pode alcançar proporções incapacitantes. É por isso que eu sublinhei a frase, medo e incapaz de prosseguir. Algum evento ocorreu aqui na vida da nossa ouvinte que produziu esse medo patológico, que a incapacita de prosseguir. Essa é a frase que eu destaco, né? E eu acredito que ela precisa verdadeiramente de um acompanhamento pastoral, um acompanhamento profissional, para que ela possa desvencilhar-se desse medo incapacitante e seguir adiante. Reverendo Jorge Cruz, da Igreja Metodista de Campo Grande, muito bom dia, bem-vindo, Jorge, que bom tê-lo aqui entre nós uma vez mais. Tem gente que não vai nem para frente nem para trás, ficou parada no tempo por algum motivo especial. No caso da nossa ouvinte, é o passado dela. Isso. Parece que uma âncora, né? O passado tá preso lá, a âncora tá presa lá e ela não vai, também não vem, não volta. Não volta porque não dá, não vai pra frente porque não consegue ir. Que difícil, hein, Jorge? Bom dia, bem-vindo, querido. Bom dia, obrigado, bom dia, amados ouvintes. Na verdade, é que a gente vai, né? Embora pareça que está preso, mas ninguém está preso. Essa é a verdade, o passado não prende ninguém. A gente continua caminhando. Eu lembro de uma frase antiga, aos trancos e barrancos, a gente continua, não é? Por quê? Porque a gente não fica parado. O ser humano, ele é muito dinâmico. O que pode fazer é o medo do passado, coisas do passado que estão em nós ainda, atrapalhar a nossa caminhada, atrapalhar os nossos relacionamentos, atrapalhar a nossa felicidade. Mas a gente continua caminhando. Né? Porque na realidade ela está caminhando. Aí a gente diria, pelo que ela colocou aqui, está aos trancos e barrancos, mas está indo. Dá a impressão que não é do jeito que gostaria, ou numa área específica. Vai que é numa área
emocional lá. Teve um relacionamento, aí a coisa entrou em crise, a pessoa nunca mais conseguiu namorar ninguém, olhar para o homem, olha para o homem, acha que é um porco, entendeu? Quer dizer, não consegue se relacionar da melhor forma possível. Aí talvez nesse caso há áreas de vitória, sobretudo se ela é uma mulher crente, há áreas de vitória na vida dela que devem ser valorizadas também. Tem que achar, E eu acredito que nesta manhã, aqui no debate, pelas pessoas aqui presentes, pessoas de Deus, nós vamos estar trazendo alguma resposta para ela e para outros que vivem essa situação. A nossa menina da mesa de hoje, a querida doutora Marluce Neri, que é psicóloga e sexóloga. Marluce, bom dia, bem-vinda. E aí, Marluce, a pessoa fica presa ou vai para os trancos e barrancos? Então, bom dia aos debatedores, bom dia JR, Marcela, essa equipe maravilhosa aqui. Aliás, essa mesa hoje está farta, hein? Tô bem alegre com isso, né? Por ser segunda-feira. Bom, medo é ruim e medo é bom. Não é? O medo, ele é saudável quando para você se proteger, né? Então eu vou passar por uma rua escura, né? Eu tenho que me proteger, ele é um medo saudável. Agora, as coisas assim na sua essência, né? Ela se torna aquilo que você decide, né? Então você tem duas opções numa situação de medo: ou você prossegue ainda que com medo, não é a ausência da coragem, né? A ausência do medo, né? Quando define a coragem, ou você se paralisa, né? A gente tem um termo que a gente usa assim, se engessa, né? Você se fixa e foca naquele medo, e a gente vai, no decorrer do debate, a gente vai estar falando sobre medos, né? A gente tem medo tem vários motivos. Tem medo bom? Medo bom. Tem medo bom, que eu falei agora há pouco. Da rua escura, tal, medo bom. Pra você se proteger, né? Um medo saudável, onde você não vai correr riscos quando você sabe que você vai causar prejuízo à sua saúde. Já sabemos que esse medo aqui não é um medo bonzinho. Esse é um medo malzinho. Esse é o medo. Se tem medo bom, tem um medo mal. Sim. E esse é o medo mal. Pode não ser o lobo mal, mas é um medo mal. Muito bem. Deputado federal Harold de Oliveira conosco hoje aqui também. Irmão Harold, bom dia, bem-vindo. A nossa ouvinte se sente assim, o senhor tá vendo aí, tá acompanhando, muitas coisas aconteceram no meu passado e eu me sinto presa pelo medo, incapaz de prosseguir. Veja que a frase que segue, ela diz o seguinte, ó, é como se eu estivesse preso, olha que frase é essa, por cadeias invisíveis que me paralisam. Verdade, é uma questão bem séria e real, evidentemente, ela está colocando aqui. Mas eu queria dar o meu bom dia especial, JR, nossos queridos ouvintes que nos prestigiam e esta mesa que está debatendo aqui para trazer alguma luz sobre esta matéria. A questão do passado. A questão do passado e do que nós fazemos ou fizemos no passado é uma das questões que a doutora Marluce Antônio vai nos esclarecer muito lá com a sua versatilidade na psicologia. Mas, na realidade, o passado, ele pode sim funcionar como âncoras, dependendo de o que você fez. Se você pratica certos atos conscientemente e que te geram culpas no presente, com certeza essas serão, na figura que foi usada aqui, as sombras que aprisionam, etc. Mas se você gera, ou faz, ou pratica atos que inconscientemente ou por ignorância ou o que seja, e que hoje você toma consciência da barbaridade que você fez, esses atos não vão te aprisionar ao passado, porque a tua condição de ignorar as consequências ou o que é exatamente aquilo, então não te aprisionam. Essa é uma realidade. O medo, quando esse medo é um medo ruim, como falou o JR, o medo, ele é o resultado justamente dessas culpas que foram atos praticados no passado com consciência, quer dizer, com conhecimento que estava praticando aquele ato e que não houve ao longo desse tempo o arrependimento, porque nós que somos evangélicos, nós que somos crentes, nós sabemos que o arrependimento seguido segue-se ao arrependimento segue-se o perdão e a gente limpa e entra em paz, porque aquela coisa ficou realmente para trás. Então essa é a minha observação. Nós vamos continuar. Eu gostaria depois, lá na frente, de analisar esta questão aqui do medo. O medo é o resultado do nosso GPS, né, dentro deste mundo, né, dos sentidos, né, e tudo vai canalizado para as emoções. E essa aqui é uma forma
justamente de manifestação como consequência, que é o medo. Já foi dito que o medo bom ele é uma forma de proteção e o medo ruim pode ser essa convergência de culpas. Tudo bem. Reverendo Marcão é pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana Oceânica. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu querido amigo Marcão. Bom tê-lo aqui entre nós na 93 FM. Amém. Você já se localizou dentro desse assunto? O GPS já está aí funcionando tranquilamente, está tudo no esquema. Tranquilo. Medo, presa, medo incapaz, prosseguir, cadeias invisíveis. Da música, Da isso música, aqui, hein, da Marcão? música, no mínimo um rapzinho. É, um rapzinho, já comecei, né? Isso. Quero dar um bom dia para você, JR, um bom dia para os nossos ouvintes e um bom dia para os irmãos aqui na mesa. É uma alegria estar com vocês aqui. Acho interessante ela ter feito uma referência ao apóstolo Paulo, né? Ela cita Filipenses 3 e Paulo faz a analogia da nossa vida como uma corrida. E ele lembra que tem muita coisa que está para trás, que tem o passado, tem um peso na nossa vida. Mas à medida que a graça o alcançou, ele percebe claramente que o foco agora da nossa vida, depois que a gente tem um encontro real com Cristo, é ter o nosso caráter moldado à imagem e semelhança de Cristo. Então Paulo se apressa. A minha vida agora é para eu ficar parecido com Jesus. Então eu não posso deixar que nada na minha vida atrase o meu alvo, que é ficar parecido com Jesus. Então, o meu passado, eu sei que o caminho é estreito, Jesus o alargou, deixou ele perfeito para eu passar, mas as coisas que ficaram para trás, que podem me atrasar nessa corrida, nessa caminhada, nesse meu propósito, que é ficar parecido com Cristo, tem que ficar para trás. Então, o medo, o passado, no caso, pro apóstolo Paulo, a gente vê na Sagrada Escritura, é sempre uma referência para lembrar da graça, para lembrar do perdão, para trazer essa consciência de gratidão, da onde Jesus me tirou, onde Jesus me encontrou. Então esse passado não pode mais me acorrentar, me aprisionar, porque agora eu sou nova criatura, eu sou propriedade de Cristo, a minha vida pertence ao Senhor. Então o passado tem que ficar para trás. Fica imaginando aí, companheiros, há duas experiências, pelo menos aqui, claras, bíblicas, para a gente ter uma ideia. Uma do próprio apóstolo Paulo, quando chega a Jerusalém, depois de vir de Damasco e das experiências maravilhosas e espirituais que ele teve, e a desconfiança do pessoal. Peraí, esse camarada aí, eu conheço esse camarada aí, já vi esse camarada no filme, hein? Esse camarada aí tava lá naquele filme, o perseguidor dos cristãos. Esse camarada aí, o pessoal da casa de Estevão conhece bem ele tava lá, hein? Ele tava lá, diz que agora é crente. Olha que dificuldade. O gadareno. Vamos lá, o Gadareno andava arrebentando tudo, corrente, não vivia na cidade, o homem morava no cemitério, aquela coisa toda. Agora aparece o Gadareno arrumadinho. Será que esse camarada aí não vai dar entendeu? Um revival aí nele, entendeu? Vai dar um flashback nele, retorna para ser aquilo que ele era. Será que ele era ou será que ele é? Isso é outra música, né? Mas não tem nada a ver com o nosso assunto hoje aqui, não. Mas quem é idoso lembrou aí, eu tô vendo que a mesa tá boa, só os jovens aqui lembrando dessa frase aí. Muito bem, fala, pastor Paulo. Você falou flashback, me faz lembrar, no texto aqui da nossa ouvinte, ela diz o seguinte: mesmo que ele não traga boas lembranças, a questão do medo, JR e colegas debatedores, ele de certa forma ele atualiza o passado na medida em que, a partir da memória, a partir da lembrança, ele se torna um evento atual. Algo pode ter acontecido na vida dessa ouvinte, como eu já havia mencionado, e esse algo é atualizado pela memória. Isso é perfeitamente bíblico. Lá no livro de Lamentações, o profeta diz o seguinte: olha, lembra-te das minhas aflições e do meu pranto. O verso 20 do capítulo 3 de Lamentações diz: a minha alma constantemente os recorda e se abate dentro de mim. Então, a nossa memória, ela tem uma capacidade de atualizar eventos vividos, ainda que eles não sejam mais reais, mas são virtuais. Para o nosso cérebro não há uma diferença entre o que aconteceu no passado e no presente. Na medida em que ele transcorre na memória, atualiza como se fosse hoje. Ele atualiza e ele dá um start em reações fisiológicas que incapacitam a pessoa. Sim, tá. Né? É o que nós chamamos o nome do chamado estresse pós-traumático. A pessoa atualiza aquele evento que aconteceu no passado através da memória, tornando-o
um evento presente. Então eu fico aqui com essa palavra da nossa ouvinte, mesmo que esse passado nos traga boas lembranças, ela vai ter que lidar com a sua memória, vai ter que trabalhar com a sua memória, policiar esses pensamentos intrusos, esses pensamentos recorrentes desse passado, e em cima disso trabalhar para poder que ela se libere para um presente futuro mais feliz e eficaz. Eu acho interessante. Desculpe, pastor. Não, tem uma bondade. Primeiras visitas, pastor. Obedece quem tem juízo. Bom, sendo assim, eu vou resolver então, hein? O que eu acho importante é que não só a doutora Marluz, mas o pastor Paulo também é psicólogo, né? Então temos 2 psicólogos aqui que podem trabalhar bem essa questão, porque existe a questão dos reflexos condicionados. Então, nós temos um instinto muito forte. A gente está falando aqui, eu estou lembrando de um caso, há uma casa no Alto da Boa Vista, uma mansão, que não tem portões. Porque os portões são eletrônicos, então se alguém tentar entrar, leva um choque tremendo, né? Então não entra, há uma carga elétrica ali. E ele tem vários cachorros ali, e os cachorros também não saem. Porque os cachorros tentaram sair, tomaram choque, e eles agora ficam longe do portão. Então eles nem tentam. Quer dizer, o animal não faz... curioso agora para saber sobre essa casa. Então, o animal não faz a leitura da realidade que a gente faz. Mas ele está ali com o medo condicionado por instinto. Então a gente tem, além de medos... da dor. Da dor. Isso é uma caixinha então, de skin. além de termos a questão do instinto, né, que grava em nós, né, esse medo de, né, que nos protege, há o instinto. E há também a questão da memória, né, que o pastor trouxe agora. E é interessante que nesse capítulo 3, Jeremias começa a dizer assim: eu sou homem que viu a aflição. E ele começa a comentar uma série de dores que ele sofreu, até que ele chega aqui a um ponto feliz, né? Mas, apesar disso, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Porque o nosso passado, ele não foi inteiramente ruim. Isso é o Todos têm coisas boas, não é? Trazer a memória. É trazer à memória as coisas boas que a gente viveu. É uma troca de espaço. Você tem arquivos diferentes, você vai buscando. Porque o que eu queria pedir ajuda de vocês, tornasse isso bastante simples e prático, no sentido da gente observar o seguinte: como é que a pessoa faz isso? Entendeu? Eu acho que todo mundo tem uma noção. Olha, não quero ficar pensando nisso. Olha, isso aqui não sai da minha cabeça. Ninguém quer ficar. Aliás, ninguém quer não. Alguns até querem, porque tem um ganho com isso aí. Mas como sair deste processo que a gente deve encorajar aqui e ensinar? JR, não é fácil sair desse processo, não é fácil. O medo, ele paralisa, o medo é ruim, né, nesse aspecto. Nós registramos, todos nós, gente, todos nós passamos por momentos de medo. Quem que não ficou com medo quando ficou doente? Quem não ficou com medo quando se percebeu diante de um inimigo dentro de uma empresa, né, um vizinho que te perseguiu? Quem que não ficou diante da morte num trânsito, né, num livramento? Quem não já teve medo de futuro, da provisão da sua casa, né? Às vezes você entra em ansiedade, porque claro que a palavra de Deus nos relata coisas boas, e que nós vamos estar colocando aqui, né, com os pastores, trazendo à memória aquilo que te dá esperança. Agora, na tua infância, você tem medos. Os fantasmas que assombram a tua infância, naquilo que foi construído, né, da tua autoestima, na tua autoimagem, dentro da sua família, naquele passado ali. Às vezes você fica realmente engessado ali, e você traz esporadicamente, como a nossa memória, ela registra como uma máquina fotográfica, ela vai lá, registrou aquele momento lá que me deu medo, ele vai sair de vez em quando, esse arquivozinho, ele agora no presente, ele abre de vez em quando. Então esses medos, eles assombram. Agora, a questão é eu não estacionar nesse medo. E, JR, é difícil a situação, mas se pode sair dela. A boa notícia é essa, que se pode sair dela e aprender com essas experiências dolorosas do passado ou do presente, que estão atormentando, por exemplo, essa pessoa que nos chegou aqui por e-mail. Né? Eu faria a seguinte pergunta aqui, então, os psicólogos, o seguinte: não é esse justamente um dos focos da psicologia, de você trazer justamente os registros ruins do passado que alteram o comportamento no presente, justamente para superá-los no presente?
Supera se quiser, viu? Não, sim, claro, tudo é voluntário, é da força de vontade, mas este é o auxílio do psicólogo. Mas eu queria colocar, não vou falar sobre o conteúdo, mas sobre um fato que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, da internet. Porque a internet é uma extensão virtual da memória e do registro de tudo que acontece. As pessoas, muitas vezes, têm registrados hoje já na internet fatos que ocorreram no passado. Então, estou dizendo o seguinte, a memória, quando é analógica, é uma forma de chegar até nós. Agora, nós temos este registro que não nos perdoa. Se você registrar coisas boas na internet, essas coisas boas haverá recorrência permanentemente. E a internet tem esta característica justamente do presente. Ela não dá direito ao esquecimento. Então, as pessoas, os jovens que estão hoje na internet, que nos seus momentos, né, de liberalidade, podem registrar coisas, isso aqui não tem nada a ver, né? Olha, na frente vai aparecer. A internet é cruel. Vamos falar claramente aí pra gente não ter dúvida aí. A garota tira aquela foto de piriguete e depois ela se arrepende, não queria ter feito. Já foi. Esse registro, entendeu? É aquela frase, essa não volta mais. Essa foto, claro, a pessoa muda. É que muitas coisas são feitas e depois a pessoa se arrepende. Eu estou falando só de foto. Você imagina que tipo de imagens podem ser veiculadas. Elas estão agora disponibilizadas num grande arquivo sobre o qual você não tem controle mais. Não é o teu cérebro, que você conta se você quiser ou não. Se quiser. Fala, Marcão. Eu quero dar uma instrução prática para essa irmã, que a gente vê esse apontamento na palavra de Deus. Jesus, em Mateus 28, deixa bem claro que a gente precisa fazer discípulo. Essa é a nossa missão. Então, se essa moça que nos escreveu, ela precisa ter a certeza se de fato ela teve um encontro real com Cristo, se ela é nova criatura, se ela nasceu de novo, se ela passou pela experiência do batismo, e ela necessita de discipulado. Ela precisa de uma irmã madura na fé, experimentada, madura no relacionamento com Deus, para acompanhá-la. No cristianismo, nós não somos convidados a andar sozinho. A gente precisa ter alguém ao nosso lado, que segure a nossa mão, que invista tempo, vida na gente, até o ponto da gente estar apto a discipular uma outra pessoa, a caminhar com as próprias pernas. Então ela precisa de uma conselheira, de uma pessoa que a discipule. Isso pode ser feito junto com um trabalho pastoral, um aconselhamento pastoral, e se necessário, se o pastor ou essa pessoa que esteja discipulando essa irmã identificar, o encaminhamento para um tratamento psicológico. E eu aqui, como pastor, recomendaria apenas psicólogos cristãos, né? Como os irmãos aqui na mesa. Mas, assim, a Bíblia me aponta para isso. Eu não tenho que andar sozinho, o cristianismo não me convida a andar só. Eu preciso de um discipulador, eu preciso de um Barnabé na minha história, de alguém mais antigo na minha história, para me tornar apto a eu me encontrar o meu Timóteo, uma outra pessoa mais nova na fé. Muito bem, aqui é o ouvinte de Nova Iguaçu dizendo: olha, eu fui abusada na minha infância pelo meu pai, e embora tenha me convertido e tenha me casado, eu não consigo ser feliz por completo. Esse trauma ainda me atrapalha e me deixa presa nesta área, diz a nossa querida ouvinte. Eu até exemplifiquei. Me ajudem, por favor, diz a nossa ouvinte. Ela já casou e, em muitos casos, tem filhos, entendeu? Mas a pessoa não é feliz nessa área, atribui a infelicidade nessa área ao trauma. Imagina o que ela lembra quando ela está tendo relacionamento com seu esposo. E aí, companheiros? Então, a questão, quando me procuram como sexóloga, você vai ver que não é o sexo em si ou a questão do abuso em si, mas a ferida que não foi curada. A ferida, né, no coração, a ferida da dor. A memória, né? Exatamente. Agora, é interessante porque ela conseguiu construir uma família, embora dolorosa. E eu não acredito que nós não tenhamos feridas que nós não tenhamos curado. Todos nós, entendeu? Agora, se essa ferida, é isso que eu estou falando, essa dor, ela vai me paralisar. Tá bom. Então, o que eu vou fazer dentro da psicologia? O que eu vou fazer dentro de alguém? Essa psicologia, ela vai ampliar a minha visão, de modo que as consequências dessa dor, as consequências desse abuso, por exemplo, elas não me tragam prejuízo. Elas não me tragam, por exemplo, um medo onde eu posso acreditar que a minha filha ou meu filho não vão ser abusados, que isso não vai se repetir, que essa história realmente ficou para trás, não é? De modo que agora preciso tratar.
A ferida que não é tratada, né, companheiros que já sabem, ela cria aquela película ali e cada vez que ela é cutucada, ela dói, não é? Então é preciso falar sobre isso, é preciso entender o que aconteceu e desprender esse perdão por esse abusador. A medicina chama essa... Que é onde você cura. A medicina chama essa cicatrização profunda de cicatrização em segunda intenção. Quando ela vem de dentro para fora. Então é uma cicatriz que fica, né? Que está curado. Não essa casquinha. Então, uma situação como a dela, ela tem que começar a fazer um exercício interior, tem que começar de dentro. Primeiro é liberar perdão para essa pessoa que fez esse mal para ela. Né? Ela não precisa ir lá procurar para dizer, olha, eu estou te perdoando. Não, mas ela é criar uma situação de perdão no seu coração. É difícil, mas ela pedir ajuda ao Espírito Santo para que esteja curando, né, o seu interior, para que ela esteja liberando perdão. Né? Quando ela conseguir liberar perdão, ela vai começar a cicatrizar, usando a linguagem, né, em segunda intenção, que de dentro para fora. Né? Não é fácil, leva tempo, mas ela vai ser curada. JR, eu quero lembrar aqui que o perdão ele é necessário, mas sempre que eu falo em perdão, eu lembro daquela palavra de Jesus na cruz, quando ele olha para aqueles homens e diz assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O perdão, eu costumo definir o perdão como o perdão é uma grande perda. A gente às vezes tem uma relação com o perdão, uma relação de contabilidade. É como se o outro tivesse, eu tenho um crédito, eu tenho um crédito com você, você me deve algo. Esse pensamento não viabiliza perdão. O que viabiliza perdão é o sentimento da empatia, é a gente entrar no lugar do outro, entender as razões, entender os porquês, a história que talvez levou aquela pessoa a agir assim, tentar entender aquilo dali e ver que ele também tem um pouco de vítima, tem um pouco de infeliz naquela história, e uma vez naquele lugar, eu posso voltar para o meu lugar agora e dizer assim: eu perdoo você, você está liberado, você está liberado. Agora, no caso da nossa ouvinte, é muito importante, todas as vezes que Jesus iria curar, Jesus tem uma palavra que eu acho que ela é de suma importância, quando ele diz assim: o que queres que te faça? O querer da pessoa implicada aí nesse processo é fundamental. E o texto que nós lemos aqui de Lamentações, Jeremias diz: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Ele diz: as misericórdias do Senhor não têm fim, são novas a cada manhã. Nesse aspecto, para o processo da cura, processo do perdão, é importante a gente não perder de vista a soberania de Deus. Deus permite que a gente passe por situações tristes. Deus permite. Nós sofremos por causa de nós mesmos, nós sofremos por causa do outro, nós sofremos por causa do inimigo de nossas almas que nos faz sofrer, e nós também sofremos porque Deus permite a gente sofrer. Mas em qualquer aspecto do nosso sofrimento, Deus é soberano. Exato. E a gente tem que recorrer a essa soberania, e entrando nesse aspecto da soberania de Deus, um dia a gente enxerga. Eu falo isso, JR, com experiência de causa, com experiência de... Houve um momento em minha vida que doeu muito, doeu muito. Hoje eu olho para trás, eu posso dizer, com a consolação com a qual eu fui consolado, eu agora posso consolar. Eu entendi porque que Deus permitiu eu passar por aquilo. Muito bem, essas palavras todas nos ajudam a entender um pouco mais esse assunto e a tentar de alguma forma ajudar a nossa amada ouvinte, a tantos dos nossos ouvintes que atravessam situações como essa. Gente que está, como diz aqui uma querida ouvinte, estou passando por uma situação parecida com a dessa ouvinte, tanta coisa que nem dá para relatar. Outro ouvinte dizendo: olha, JR, eu sou gago, tenho 39 anos e sofri muito na minha infância com esse problema. Até hoje, eu, quando vou me apresentar a alguém, eu começo a suar frio, eu fico trêmulo. Nós vamos conversar sobre esse assunto. Outro ouvinte dizendo: o inimigo tenta trazer à tona as nossas más obras, mas precisamos vigiar e não dar
ouvido ao acusador. Aqui são dois aspectos diferentes. Uma é essa ideia de que eu fiz uma coisa errada no passado, estou sendo acusado por quem? É pela minha consciência ainda, então eu não fui, eu não me sinto plenamente, integralmente perdoado. É pelo acusador, isso vai acontecer o tempo inteiro. Agora é preciso dizer algumas verdades bíblicas, porque o Senhor nos lavou e o sangue de Jesus nos purifica. Por isso que a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por quê? Porque esse ataque do inimigo contra alguém perdoado é injusto. E contra este tipo de ação, nós temos o sangue de Cristo que nos protege, que nos liberta e que nos torna livres. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Pesquisa 93. Marcela, vamos aí ao resultado parcial. Você sofre com alguma lembrança do passado que paralisa a sua vida no presente? Aqui pela internet, 53% dos nossos ouvintes dizendo que sim. É basicamente um empate técnico. Pois é, por telefone a maioria, 83% deles dizem que não sofrem não, JR. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de todos eles com a gente aqui na 93 FM. Sempre muito bom ter a sua participação com a gente. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho. Muito obrigado por compartilhar, por anunciar, por orar por todos nós. Que Deus te abençoe cada vez mais. E é sempre um privilégio muito grande ter você com a gente aqui no nosso Debate 93. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Tudo bem, companheiros, aqui vou ler aqui a ouvinte dizendo: eu passo por isso, situação parecida, é tanta coisa que nem dá para relatar, vejo que estou a ponto de ficar totalmente paralisada, isso me desespera o medo de poder ficar paralisada, porque desespera, paralisa e fica aquele momento difícil ali. O outro ouvinte dizendo: olha, eu sou gago, tenho 39 anos, sofri muito na infância com esse problema. Ainda hoje, quando tenho que me apresentar ou em algum trabalho na universidade, meu organismo reage e eu fico trêmulo e suando frio. Compreendo o que essa ouvinte está passando, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes. Eu quero ouvir os companheiros sobre esses dois assuntos aqui inicialmente. Há uma situação, primeiro eu queria falar com esse irmão que é gago, que eu fui gago também. E eu descobri que cantando o gago não gagueja. Pregando também. Pregando também. Aí eu comecei a falar, é porque a gente prega com ritmo, né? Eu comecei a falar com ritmo. Oi, como vai? Tudo bem? Acho que foi o início do rap, né? Não parece? Não é? Oi, tá fazendo nada, você também? Isso aí é das antigas, hein? Eu peguei essa, né? E fui por aí, eu comecei a falar com ritmo. Né? E aí eu deixei de gaguejar. E a minha situação é assim, quando eu ficava nervoso, então não saía nada. Eu ficava naquele e era um absurdo, né? A gente fica até envergonhado realmente. É porque as pessoas zoam, né? As pessoas zoam. Muito, e outra coisa, a pessoa tenta antecipar. Você quer falar uma coisa, a pessoa antecipa outra coisa. Exatamente. Eu queria dizer que você vai lá, não, é o contrário, exatamente o oposto. Eu comentei com aí isso. irrita as pessoas, irrita a pessoa. Eu comecei com isso, eu vou na farmácia, não, na padaria, né? Então, às vezes, nunca tem completo ou correto. Então, o que acontece é isso. Ele pode, né, trabalhar um ritmo na maneira dele falar, que ele vai começar a superar. Não vai ser imediato, no estalo, não é? É provável, pastorzão, só para poder interagir, ele tem 39 anos. É possível que ele tenha passado por algumas etapas. É possível que ele tenha pulado etapas. É possível que ele tenha ido num profissional incompetente. Tá certo? Quer dizer, o problema não era dele. O problema é que quem estava tratando não tratou da maneira adequada, não recebeu as instruções, as orientações adequadas para aquilo. Então a pessoa acaba ficando aqui dizendo: não, eu sou assim mesmo. Em alguns casos vai acontecer, não quer dizer que seja o caso dele. Agora observe bem, ainda com essa dificuldade, ele está na universidade, está não sei o quê, eu não sei para onde que ele já foi com essa habilidade que Deus deu a ele. São capacidades diferentes. Desenvolveu outras habilidades ao longo da vida e acontece, porque tem dificuldade numa área, desenvolve outra, cresce em outras áreas. E trabalhando isso, primeiro respeitando, dizer: olha, eu sou assim, ponto final.
Esse é um dado. Agora, não desistir de procurar ajuda, cantando, falando, e com profissionais diferentes. Tem gente muito boa no mercado, trabalhando com isso, e não adianta, você pode ter 83 anos, 99, 150 anos, ainda é tempo de mudar. Sempre. Ia falar, Paulo. Agora, ele desenvolve, ele precisa realmente buscar uma ajuda, porque quando ele fala que a minha mão começa a suar, já começa assim os sintomas clássicos de um medo, de uma futura, se não tratada, fobia social. Tem medo de falar em público, tem medo de se expor, né? Então é preciso buscar realmente ajuda enquanto há tempo. Agora, há pessoas, e sempre há tempo. O caso dele pode chegar, e há pessoas que às vezes têm tanto medo, né, que fica paralisada, e aí cai no que hoje a gente chama da síndrome do pânico. Aí é preciso buscar tratamento mesmo, tratamento de profissional, de pastor e profissional, quem puder ajudar. Né? Porque o que paralisa é isso, as pessoas realmente ficam paralisadas. O pânico paralisa mesmo. E existem especialistas para gagueira, entendeu? Ele pode procurar ajuda. Mudou muito, né? Essa área evoluiu muito. Muito mesmo. E até medicamentos, se for preciso. Sim. Mas eu sempre lembro de Moisés, né? Que dizem alguns estudiosos que tinha a língua pesada, e a língua pesada poderia ser a gagueira. Eu falo para esse irmão que para ele focar na nossa missão. A gente foi comissionado por Deus para uma missão que é fazer discípulos, que é viver de acordo com o apontamento da palavra de Deus, e independente do que ele está passando, focar no que Deus tem para a vida dele e no que ele pode ser de instrumento na vida de outras pessoas. Então, como o Paulo falou, adotar uma postura ativa de não pensar mais, eu não sou o foco, não sou o centro da atenção. O centro da atenção da minha vida é o reino de Deus, é o Senhor Jesus. Eu vou buscar o reino em primeiro lugar, no reino, como eu quero repetir isso, a gente não está sozinho. Então Deus vai levantar pessoas profissionais, gente na igreja, gente que me ama, gente que faz parte da minha família para me ajudar, mas eu não sou o foco, eu não sou o alvo. Eu conheço gente que convive com isso numa boa, há 257 anos, entendeu? Já há 200 anos, há muitos anos, convive com isso numa boa. Agora, se não está convivendo numa boa, como é o caso dele, tem que correr atrás de alternativas. Correto, gente? É isso aí? Correto. Beleza? Tem muito jeito. bem. Não é fácil, diz aqui uma querida ouvinte, esquecer o passado, até mesmo porque são páginas viradas e não arrancadas. Mas é preciso superar, principalmente quando as lembranças não são boas, diz aqui a nossa querida e amada ouvinte. O restante do e-mail, nós já discutimos aqui parte desse e-mail todo, né? Mas só para relembrar o que diz a nossa ouvinte: muitas coisas aconteceram no meu passado, eu me sinto presa pelo medo, incapaz de prosseguir, é como se eu estivesse presa por cadeias invisíveis que me paralisam, sei que preciso olhar para frente, mas a verdade é que não é fácil deixar o passado. O que fazer quando o passado produz medos que assombram o presente e comprometem o futuro? É possível usar o passado de maneira saudável, mesmo que ele não traga boas lembranças? O que o apóstolo Paulo ensina em Filipenses 3,13, quando afirma: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. O que os companheiros querem acrescentar àquilo que já conversamos hoje no programa? Eu, inclusive, escolhi esse texto aí, até inadequadamente, porque os pastores é que entendem realmente das análises mais profundas do texto bíblico, mas é pelo seguinte, porque a vida de Paulo foi uma vida, aquele que eu falei no início, quer dizer, ele tinha, até ele fala, aqui nesse capítulo, ele fala de que o que para ele era lucro, quer dizer, perseguir os cristãos e praticar todos aqueles atos, né? Quando ele conheceu Cristo e recebeu a graça, aí ele passou a ser justamente o contrário, a perda, né? Então passou a ser perda em Cristo. Então este foi o entendimento, mas ele era ignorante. Essa foi o que eu falei, ele ignorava. Então essas coisas ficaram enterradas no passado porque ele se converteu a Jesus Cristo. Então isso que eu acho que a essência desse texto aqui, realmente, que nós temos que pensar, é que quando nós nos convertemos realmente, o processo completo da conversão a Jesus Cristo, de dentro para fora, voluntário, pelo entendimento, pela aceitação de Cristo,
tudo que é o passado, que vem ao presente, na memória, essas coisas são mais facilmente superáveis. Esse é o maior psicólogo que nós temos à nossa disposição, é esta nossa postura. É claro, como falou o pastor Carlão, ele disse o seguinte, não, mas há necessidade, claro, você se converte como você é. Você traz tudo. E depois tem um processo, que é o processo de edificação, que, aliás, até é o objeto de Paulo nesse versículo. Porque ele diz isso justamente, que ele esquece que para trás fica e está andando para frente. Ele quer chegar à perfeição. Algumas vezes até a pessoa se autoacusa e outras a acusação vem de fora. Então ele diz num texto lá, né? Quem tentará acusação contra nós? Não é porque é possível que muitas vezes ele tenha recebido o dedo na cara, você perseguiu a gente e tal, né? Quem tentará acusação? É Cristo quem nos justifica, né? Agora, uma outra coisa que eu gostaria de dar um destaque é que a questão não é esquecer, né? Porque esquecer é uma postura passiva, né? A palavra de Deus pede de nós uma postura ativa, é não lembrar. Né? Às vezes a pessoa assim, Deus esquece dos nossos pecados. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que, né, dos vossos pecados não me lembrarei. Né? Então, é uma postura ativa. E quando o profeta diz assim, quero trazer à memória, é atividade, não é passividade. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, ela tem também que querer lembrar de coisas boas e tem que querer não lembrar esse passado que a perturba. Ouvinte compartilhando com a gente nas redes, dizendo, olha, eu fui ludibriado na minha infância por um vizinho, onde ele abusou da minha inocência, me estuprou, dizendo que a gente estava brincando de carrinho, ele era bem mais velho que eu, hoje ele ainda é meu vizinho e tenho sempre contato com ele e descobri que o que eu tenho ele não tem, o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes o opressor está mais preso que o oprimido. E é fato essa última frase desse nosso ouvinte aqui, acho que resume muito bem todas essas dificuldades e lutas aqui compartilhadas pelos nossos amados ouvintes. Outro ouvinte dizendo, eu estou em tratamento psiquiátrico há 2 anos, mas não consigo superar os meus traumas. Quando tinha 2 anos, meu pai cometeu suicídio. Fui para o colégio interno, onde era constantemente abusada. Sou casada e quando me relaciono com meu esposo, me sinto sendo novamente estuprada. Sinto vontade de matá-lo e às vezes de me matar, diz a nossa querida ouvinte. Ela... Pode. Não, claro. Porque causa impacto, né, assim, na gente, como uma dor, né, como uma experiência, né, negativa dessa, paralisa uma pessoa e deixa de usufruir coisas boas e saudáveis, como um bom casamento, né? Então, assim, e a novidade de vida que é prometida pela palavra de Deus. Exato, e inclusive, assim, ela está falando de tratamento psiquiátrico, mas o tratamento psicológico, ele pode vir paralelo a isso, né? O psicólogo, ele tem um viés, né, assim, diferente do psiquiátrico, que pode contribuir muito, né? Vai ampliar essa cabeça. E uma palavra boa aqui é que, assim, são oferecidas também razões para não ter medo, não é? Além de você não focar nessa dor do passado, nessas experiências negativas, né? Porque eu citei aqui a questão do medo saudável, sempre se lembrar que você é criação de Deus, lá em Isaías 44:2, ele luta por você, Êxodo 14:13, você é amada, né? Amado do Senhor, né? Ele é seu auxílio, você é mais valioso do que os pardais, né? Eu acho isso tão interessante, e a razão mais citada é a presença de Deus, né? Quando você traz a percepção da presença de Deus, porque ele não se afasta de você. A gente passa a ser morada do Espírito Santo. Por isso que Paulo adota essa postura ativa de não ser mais o foco, não ser mais o alvo. E é o que ele aprendeu com Jesus. Busca o reino em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Essa nossa querida ouvinte, sobre quem eu li aqui, ela compartilhou conosco suicídio do pai, abuso continuado, enfim, ela tem inúmeras razões para dizer, olha, realmente a situação é difícil. Razão ela tem, razões ela tem. Talvez ela esteja buscando razões para permanecer. Olha, para permanecer você tem muitas. Agora você tem outras para sair disso, para olhar para o seu esposo como uma pessoa amorosa, como uma pessoa cuidadosa, querida, como alguém a quem você ama e com quem você quer construir uma linda história. Você pode olhar para a sua história do
passado, não dessa forma de trazê-lo de volta à tona o tempo inteiro, mas como uma experiência de vida sofrida que você não quer que seus filhos tenham. Porque o que você diz querer fazer é dar aos seus filhos a mesma história que você teve. E a pergunta é: seus filhos merecem ter uma história como a sua? Você quer que eles tenham uma história como a sua? Não, você não quer isso, você é mãe. Você quer ter uma história boa, você quer reconstruir, você quer que as pessoas sejam felizes, você não quer que as pessoas passem pela mesma coisa que você passou. É por isso que muita gente, às vezes, ao passar por uma dificuldade, ela entra num grupo de apoio a pessoas que passaram ou estão passando pela história igual a dela. Por quê? Porque ela não quer que as pessoas passem outra vez. E aí vale a pena lembrar que sozinha, você não tem condições. Mas com a graça de Deus, a bênção dele, começando com isso, olha, não tenha dúvida, Deus está com você. Você nos escreve, nós estamos lendo, é o momento, você está me ouvindo agora, Deus está agindo na sua vida, o Espírito Santo de Deus está ministrando a você para dizer que você pode viver uma nova história. E não estou falando, não estou ufanista aqui não, que triunfalismo, olha, vai dar, não estou falando vai dar tudo certo não, mas estou dizendo para você o seguinte, olha, com Jesus, você vai caminhando firmemente. Jesus levantou pessoas capacitadas para te ajudarem. Elas estão aí. Observe bem, olha, esse tratamento não tá bom. Olha, vou te dizer outra vez, muda de tratamento. Pode ser que o tratamento seja bom. Muita gente taca remédio e joga remédio no paciente. Português claro, vamos lá, português claro? É verdade. Vamos português claro para ficar numa boa? Camarada vai no psiquiatra enche a pessoa de tarja preta e a pessoa descontrola. Tem que saber esse remédio não tá bom. Olha, eu não tô bem com esse remédio. Tem que o organismo, psicólogos me ajudem aqui. O organismo ele não tem que se adaptar a esse novo remédio. E se esse novo remédio não for adequado, pode trocar de remédio. Perfeito. E manter o mesmo tratamento, certo ou errado? Vamos lá. Certo. Perfeito, JR. Inclusive os medicamentos psiquiátricos, esses que agem, né, são nos seus neurotransmissores aí, ele tem um tempo para se adaptar. A medicina está muito avançada. Nós temos medicamentos modernos agora que podem fazer um efeito bom em certas pessoas e não reagir bem a outras. Então procure ajuda, ministro, se ainda está com medicamentos e um médico, né, um especialista só, procure outros, como o JR bem disse aqui, você vai ter sucesso. Sim. A medicação tem que caminhar com a terapia, com aconselhamento bíblico, pastoral. Agora, o que eu queria dizer, JR, para todos esses ouvintes e para nosso ouvinte, é que o que aconteceu no passado e o que acontece conosco hoje não define quem nós somos. É parte, e às vezes é parte muito pequena. O apóstolo Paulo, ele deixou Saulo lá para trás. Ele diz na palavra, a palavra diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu costumo traduzir na minha igreja esse versículo da seguinte maneira: se alguém está em Cristo, nova criatura está sendo. A cada instante nós estamos em crescimento, em transformação. Então, o nosso passado não define quem nós somos. O que tem acontecido comigo, ou o que eu tenha feito, não define quem eu sou. Não define quem eu sou, porque eu estou em processo e em Cristo Jesus em processo. E quero lembrar aos companheiros que quando Saulo ele foi alcançado pela graça, ele não era ex-perseguidor, ele não era ex-caçador de cristãos, ele era um caçador, um perseguidor em pleno exercício do seu trabalho, que era esse. E aí lá ele foi alcançado por esse evangelho maravilhoso, assim como você, querido ouvinte, é alcançado pelo evangelho de Cristo hoje. Eu quero fazer minhas as palavras do Kleber quando diz: estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e em meus olhos eu vejo o futuro. Tudo se fez novo, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada
o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Pesquisa 93. E aí, Marcela Bastos? Você sofre aí com alguma lembrança do passado que paralisa sua vida no presente? 65% dos nossos ouvintes, a maioria deles, disseram que não sofrem. Quero agradecer o carinho dos nossos maravilhosos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente aqui no nosso Debate 93, aqui no site. Permanecemos aqui no 53-47, basicamente o empate técnico. Temos prêmios do programa de hoje. A Natália Rosa leva pra casa o CD Maravilhosa Graça do Geraldo Guimarães. O Ayrton Azevedo leva o DVD Na Estrada da Aline Barros. E a Amanda Fernandes leva o CD Levanta a Tua Voz do William Nascimento. Quero aproveitar para mandar um abraço agora, Marcela Bastos, para a Priscila e a Laís, estão em Belfor Roxo acompanhando a gente. Aliás, que povo maravilhoso, o povo de Belfor Roxo. Um grande abraço a você que está acompanhando a gente. Também deixa eu mandar um abraço para o Zenóbio e a nossa querida Zezé, que lideraram a caminhada em defesa da vida que aconteceu no último sábado com apoio da 93 FM. Estiveram aqui conosco, como foi bom ouvi-los. Um debate fortíssimo a respeito do aborto. Os dois têm um trabalho muito bonito nessa área especificamente, e foi muito bom ser parte do processo como 93 FM para esclarecer. E quanta gente, hein? Quanta gente contando história. Agora, eu tô falando de um programa que foi sexta-feira e o nosso ouvinte pode ouvi-lo hoje. Hoje já está no nosso site. Aliás, estou aqui com o nosso site aberto aqui. Deixa eu ler aqui, cadê o nosso site? Está aqui aberto, debate93.com.br. Já está disponível aqui, tá aqui o debate do dia 4 de outubro. Se o aborto é crime no Brasil, isso significa que eu sou uma criminosa? E você pode ouvir, comentar e compartilhar. Já está no ar o nosso site, debate93.com.br. É isso aí, já tem gente vendo, curtindo, compartilhando, que é a parte mais importante disso aí. Eu queria tanto que meu amigo ouvisse, ou queria evangelizar através do debate. Essa é a sua oportunidade. Você já vai ter lá o arquivo de pelo menos 4 meses de debate aí desse ano. E vai aumentar, viu, gente? Esse arquivo vai aumentar. Vai aumentar e vai aumentar, a tendência é aumentar ainda mais, tá? O Jorge Bastos JR escreveu dizendo assim: JR, hoje eu faço 49 anos. Oi, e eu quero agradecer esse presente maravilhoso que toda a Rádio 93 faz, com toda a programação que vocês nos dão, principalmente pelo debate. Você não tem ideia do bem que vocês fazem à minha vida e à Ô, Jorge, Deus te abençoe, meu irmãozão. Um grande abraço a você. E o Ivanildo? Fala, Ivanildo. Que homenageou a esposa. Haiti. Isso, isso. Ivanildo, Haiti, ué. Ivanildo, mais conhecido como Haiti. Já ganhou um apelido bom. Fala, Haiti. Tá, né? Que é intimidade. Ele diz assim: JR, eu estou muito feliz por essa homenagem à minha amada esposa. Agradecido demais, porque a Rádio 93, você e a todos vocês que nos abençoam cada dia com as suas orações, conselhos e incentivos, fizeram essa linda homenagem. Eu não tenho palavras para descrever a alegria que eu senti aqui de poder a cada dia ouvir essa maravilhosa rádio, que tanto vocês trabalham para a obra de Deus. Mais uma vez eu quero agradecer, agradeço a todos. Essa é a rádio do meu coração, JR. Muito bem, eu quero até, Marcela Bastos, dizer o seguinte: seria muito bom se nós pudéssemos reprisar um pedacinho amanhã, entendeu? Dessa homenagem que foi na sexta-feira, foi uma homenagem linda. Agora, esta semana... essa estação da rádio que conquistou meu coração. E da filha, você quer mandar flores aí pro seu filhão, pra sua filhota? Manda aí seu e-mail pra gente, debate@radio93.com.br. Na sexta-feira a gente vai encaminhar essas flores. JR vai ler aqui a história do seu filho, da sua filha. Por quê? Por que você quer homenagear? Qual a sua declaração de amor pro seu filho, pra sua filha? A alegria da minha vida. Enfim, conta pra gente. Pode homenagear para os filhos, pra não ficar chato assim. A pessoa tem 7 filhos, vai escolher um, vai ficar ruim a beça. Aí manda um buquê né? Tira uma rosa pra cada um. Compartilha lá, entendeu? Pode mandar pros filhos. Quero até orientar o pai e a mãe, que se você faz um negócio dele. Olha a encrenca. Você tem lá 2 filhos lá, entendeu? Aí tem um que você, né? Eu gosto mais dele, vou homenagear. Não faça isso. Senão vai criar uma situação difícil. Seja sábia, seja sábio. Se tiver que escrever pra ele ou pra ela, tem que escrever pro... A não ser, assim, que seja realmente um fato, vamos lá, o menino é um milagre.
O menino tem uma história extraordinária. E todos os irmãos lá, os demais, compartilham da mesma ideia. Tá certo? São os filhos de Jacó no Egito já. Realmente, José é demais. Agora na terra dele, José era demais. Era tão demais que vocês queriam abrir mão dele. Não era demais. Querendo acabar com ele. Beleza. E na sexta-feira, sabe o que vai ser interessante? Por quê? Essa homenagem vai acontecer naquele dia do debate especial. Debate com as crianças. Sexta-feira. Tio JR. Aí eu vou deixar. Sexta-feira. Antes disso, não. Que bom. Antes disso, não. Só na sexta-feira. Vou poder te chamar de tio? Você não. Eu, hein? Que história é essa? Eu, hein? As crianças podem. Então nós vamos ter a mesa aqui composta por crianças. Vamos lembrar os nossos. Sexta-feira, dia 11. Então nós vamos ter aqui o debate 93 com as crianças e nós vamos conversar sobre outros assuntos aí. Assuntos referentes à criança. E elas vão opinar, hein? E criança quando opina, sai de baixo, hein? Vamos conversar aqui coisa séria e nós vamos aprender muito, que quem escuta a criança aprende muito. É ou não é? Deixar aí vir a mim, né? As criancinhas, muito bem. E hoje, minha gente, nós vamos ter um culto da 93 FM, confirmadíssimo hoje à noite, na Catedral das Assembleias de Deus em Santa Cruz, lá na igreja do querido pastor José Pedro. Não pôde estar aqui hoje conosco, mandamos para ele um grande abraço, que Deus abençoe muito. Será lá na rua Francisco Belisário, número 439, em Santa Cruz. Todo mundo lá em Santa Cruz conhece a Catedral das Assembleias de Deus e nós vamos ter lá a participação. Olha aqui, que time, hein? Que isso, hein? Vamos ter lá o nosso querido Roberto Vidal, vamos ter lá a Ariane, a Fernanda Brum, a Michele Nascimento, a equipe 93. Vamos ter lá o pastor Vander Gomes pregando a palavra, pastor da Primeira Igreja Batista do Recreio. Será hoje à noite, queridos e amados ouvintes, às 7 horas da noite, começando o culto. Irmão Harold, que bênção, hein? Uma bênção. Nós ficamos muito gratos ao pastor José Pedro Teixeira, à pastora Ediná, pela alegria com que eles aceitaram nosso pedido para disponibilizarem o tempo para o culto da 93. Eu sempre falo isso no culto, mas é bom falar que todos ouçam, talvez alguém não saiba. A 93 tem esse propósito de fazer todo mês um culto. Na primeira segunda-feira de cada mês nós fazemos um culto da rádio, um culto de ação de graças, onde nós vamos agradecer a Deus as bênçãos que nós recebemos, mas tem um objetivo também de união do povo de Deus. Nós fazemos o culto numa igreja de uma denominação, levamos o pregador de uma outra denominação. Hoje, por exemplo, irá o pastor Vander Gomes, o meu pastor até lá da igreja, na Primeira Igreja Batista lá do Recreio. É ele que vai ser o pregador hoje, batista na Igreja da Assembleia de Deus. E o culto, evidentemente, nós temos todas as denominações participando. Você hoje tem uma grande oportunidade aí na Zona Oeste, já ouviu falar, etc. Vai conhecer o templo da CADESC, da Catedral das Assembleias de Deus de Santa Cruz. Vale a pena. Bênção puríssima, minha gente. Olha, quero agradecer a você por estar conosco aqui na 93 FM. Alô, Zona Oeste! Zona Oeste, tá ligada na melhor. 93. Ouvinte dizendo, JR, desde muito cedo eu comecei a sentir atração por pessoas do mesmo sexo. Nunca me relacionei com ninguém e sempre me senti estranha por pensar assim. Só que meus pensamentos e desejos são mais fortes do que eu. E eu confesso que esses pensamentos atrapalham a minha relação com Deus e tudo que sinto é culpa. O que fazer quando pensamentos pecaminosos invadem a nossa mente e nos aprisionam? Qual a melhor maneira de vencer os fortes desejos da carne? Como vencer as batalhas que acontecem no campo da nossa mente? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, mais uma super edição do nosso Debate 93. E Harold, agradece aos nossos companheiros aqui ao vivo, esse povo maravilhoso. Eu agradeço aos nossos ouvintes acima de tudo, porque eles que nos mantêm dentro da trilha do nosso compromisso com o reino de Deus, porque nós temos a consciência de que esta audiência que cresce a cada dia, e se assim é e cresce, é porque nós estamos conseguindo, pela misericórdia de Deus, manter a nossa programação dentro dessa linha. E dentro disso, as nossas equipes, evidentemente, estão de parabéns, mas o fator fundamental disso
neste debate são os nossos convidados. Os nossos convidados, que são pessoas preparadas de diversas regiões do nosso estado e até do país, vêm aqui com as suas experiências locais. E com essa experiência local, então, dá uma variedade de sugestões para os temas reais que são aqui apresentados através de e-mails para os nossos ouvintes. Então, sou muito grato aos nossos debatedores, é uma legião de centenas de debatedores, eu não me canso de agradecer. A rádio tem este foco, mantém este foco, porque vocês estão conosco. Muito obrigado. Paulo, obrigado, um abraço, querido, um grande abraço, Deus abençoe. Muito obrigado, JR, quero mandar um abraço para minha igreja, povo feliz que trabalhou muito esse final de semana, e convidar todo mundo lá para o nosso trabalho do Braços da Amizade em Campos Elíseos. Maravilha, muito bem. Marluz, querida. Olha, eu queria mandar um abraço pro pastor Jacimar e a sua esposa Andressa, lá do Espírito Santo de Alegre. Alegre. Olha que coisa linda, eu estive lá falando. Teve lá em Alegre? Com a igreja, e aliás eu tenho... Trouxe alguma coisa? Doce de jaca? Não? Olha, o café lá é maravilhoso, mas te falaram que era lá do Alto Caparaó, não entendi nada. E mandar um beijinho pro Alegre Rian, é bom, meu terra sobrinho. boa. Né? Olha, como eu tô gostando do Espírito Santo, já fui que Una, bom. Alegre. Una, olha. E tô aceitando aí os convites, né? Pra glória de Deus, né? A gente leva ali nossa... Que bom que você tá gostando do Espírito Santo. Fico feliz. Eu, como crente, fico feliz de esteja falando isso. Eu tô achando ótimo, eu não conhecia assim, né? E. Por quê? Espírito Santo, aí tá falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já mudei o foco aqui. Tô brincando com você. É claro que eu sou, também sou. É isso aí. Não sabia, não. Eu fui pega de surpresa. E mandar um beijinho pro Rian, o meu sobrinho neto, tá fazendo 3 aninhos hoje, tá bom? Parabéns. Marcão, valeu, Marcão. JR, quero te agradecer, brigadão, e mandar um abraço para os meus irmãos lá de Itaipu. Maravilha. Jorge, aquele abraço, querido. Aquele abraço. Quero mandar um abraço para os irmãos da Metodista Betel de Campo Grande, para os casais da nossa célula de casais, que é uma benção, uma maravilha. E a Marta, hein? Tá aqui. Graças a Deus, né? E também um abração para dona Mercedes, a minha sogra querida. Então, um abração. Por que sogra querida? Porque tá. Não, só para entender. Não, que não é querida. Não, só para entender. Sogra sempre querida. Sempre querida. Redundância. Exatamente. Eu queria aproveitar, que eu esqueci, JR. Hoje é aniversário do meu queridíssimo amigo, irmão José Messias. Um abraço grande pro Zé Messias. Zé Messias, ontem, eu vendo lá as velharias que eu tenho guardado, encontrei um texto que você escreveu por ocasião do meu 25º aniversário de casamento, bodas de prata, e estava pensando em você. Vou publicar isso na internet, você vai ter a oportunidade de reler aquelas palavras lindas que você escreveu para mim e para a Evelise. Meu grande abraço, que Deus te abençoe. Bênção puríssima, Zé Messias, um beijo pro Júnior lá acompanhando a gente sempre, pelo carinho da sua audiência. Você está aqui na 93 FM, muito obrigado por você estar conosco, é sempre um privilégio ter você aqui. Obrigado aqui a toda a nossa equipe trabalhando muito pela realização do nosso debate, a Marcela, a Luciana, a Letícia, a Fabiano, Jair e a Cátia Regina. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Vou pedir por gentileza ao querido pastor Marcão para orar conosco. Vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração. Os nossos amados ouvintes estão nos acompanhando dentro desse assunto, e também vamos orar pelos enfermos, enlutados, por aqueles que estão nos acompanhando e sofrem tanto e precisam da graça e da bênção de Deus, em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, clamamos pela tua graça, Senhor, que o seu amor alcance e abrace essas pessoas, Senhor, que estão passando por esse momento de dor, de desespero, de medo. Senhor, da mesma forma como o Senhor nos alcançou e se revelou de forma especial para a vida da gente, faz assim também a esses, Senhor. Sabemos que é o teu desejo, Senhor, revelar a tua graça e o teu amor sobre essas vidas. Então que teu Espírito Santo toque de uma maneira especial o coração dessas pessoas que hoje estão nos ouvindo. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.